investigação. Opa, beleza? Estamos aqui na estrada. Eu queria gravar esse vídeo pra contar, né, como surgiu a ideia de gravar os vídeos, né, de fazer um canalzinho assim. E bater um papo também sobre o mal de quando a gente pensa muito nas coisas, né? Enfim, vamos dirigindo e conversando. No ano passado, já tem um bom tempo, creio que por volta lá de junho, julho, olha que carro engraçado, essas luzinhas. Eu tava indo pra Curitiba, passando ali perto de Campo Largo à noite. Eram umas 10 horas mais ou menos. E eu ia e voltava na mesma hora, né? Eu fui lá resolver uma coisinha, uma coisa simples assim, né? E ia voltar na mesma hora à noite. E quando eu tava passando próximo de Campo Largo, tinha um congestionamento absurdo, cara. Quem é da região aí, quem passa muito na região ali entre Curitiba e Campo Largo, aí nessa trecho da BR, sabe que ali tem uma incidência bem grande, né, de acidente. E cara, quando eu passei, eu ia demorar umas horas pra voltar. Aí eu falei, vai estar tranquilo, né? Porque eu tenho duas opções, eu posso passar por lá ou dar uma outra volta e passar por outra BR. Mas eu optei por passar por lá porque pra mim a estrada é melhor e tudo. Tem até um pedágio a mais, mas eu gosto mais de passar por esse trecho, né? Eu falei, quando eu voltar já tá normal, né? Lê do engano. Cara, eu voltei, era mais de meia-noite já, umas 11 horas na verdade. E ainda tava assim, aquele congestionamento quilométrico, sabe? Lá a BR tem duas faixas e aquele congestionamento muito grande, e o Waze ainda deu uma moral pra mim, né? Me colocou numa estrada assim, paralela, e eu consegui cortar um bom trecho e acabei parando em um posto, né? Que tem um madeiro por ali. Aí, poxa, eu tava conversando com a minha mulher, né, no WhatsApp. Falei, poxa, o congestionamento aqui tá bem grande e tudo. Ela tava de plantão no dia, né? Aí ela falou, dorme pelo posto mesmo e espera liberar. Aí, cara, eu sentei no posto, comi uma coisinha assim pra matar um tempo. Aí, enquanto eu tava no posto comendo, né, liberou a pista. Aí, putz, dei muita sorte, né, porque eu acho que ele ficou muitas horas parado, que o congestionamento tava assim monstruoso. Daí, enquanto eu tava, aí eu falei, daqui eu já sei o caminho, né, não preciso do GPS, vou colocar o celular no painel do carro e vou gravar esse trecho aqui até em casa num time-lapse, né? Eu falei, vou gravar aqui. Nunca tinha gravado nada assim, mas sempre gostei, né, de car vlog assim, ou então de POV. Aí coloquei o suporte aqui no painel. Na verdade nem era esse carro aqui, tá? Era um Peugeot 308 que eu tinha, pra mandar pra minha mulher, né, depois, pra ela ver o trechinho que eu andei. Que ela tava preocupada, né? Falou pra eu dormir lá e tal. Tava de madrugada e tudo. Eu falei, não, vou embora. Aí eu falei, vou gravar. Aí gravei, cara. Não era desse formato aqui que eu tô agora. Era só a estrada mesmo e um time-lapsezinho, né? Aí eu gostei disso. Achei legal, assim, gravar, né? Foi bem improvisado. Era com um suportezinho, assim, bem amadorzinho mesmo, sabe? Só pra registrar, meio pra registro pessoal. Aí achei legal e tudo. Cheguei a gravar um ou outro depois. E fiquei com essa pulguinha assim, né? Pô, podia gravar umas coisinhas e tal. Sempre gostei muito de carro, gosto muito de dirigir, né? Só que ficou adormecido, né? Aí depois a gente trocou de carro no ano passado. Peguei esse aqui e vira e mexe e gravava também umas coisinhas, né? Cheguei a brincar, né, de editar uma coisinha ou outra. Já comecei a testar um ângulo diferente, mas tudo para registro pessoal, né? E aí, pô,
deu um estalo assim. Um dia eu gravei um vídeo, editei, postei no Instagram e tudo. Meu Instagram é fechado, né? Só pros amigos, assim. Aí achei legal, cara. Eu falei, pô, vou comprar um suportezinho assim e vou gravar pro YouTube, né? Porque do final do ano pra cá eu comecei a viajar bastante. Eu gosto muito de conversar quando eu tô dirigindo, assim, bater papo. E muito desses trechos eu tô sozinho, né? Então eu queria continuar conversando e, sei lá, parecia fazer sentido conversar gravando, porque não parece que eu tô falando sozinho. E aí entra a parte, né, do pensar demais. Eu comecei a ter essa ideia, sei lá, já deve... lá por dezembro, que eu comecei a viajar mais. E poxa, falei, beleza, eu vou fazer. Aí fui, procurei um suporte de cabeça, um suporte para prender o celular no banco, para fazer algum outro ângulo, né, e tudo. Que eu só tinha um suporte estilo GPS. E cara, aí começa a cabeça. Você começa a pensar muito. Eu tenho um pouco de vergonha. Você pensa assim, pô, mas bestagem, né? Aí eu, pelo menos eu, né, não sei se vocês ou você é assim, de começar a pensar no que os outros pensam também. E aí a cabeça vai longe. E aí eu entro num outro estágio de, não sei se chama ruminação, né, de alguma ideia, alguma coisa, que eu começo a pensar, após pensar se tudo der errado, eu entro num estágio 2, que é pensar se tudo der muito certo. Eu falei, não, se eu começar a gravar e for der muito certo, o pessoal curtir, alguém gostar disso aqui, né? Aí eu posso abrir um TikTok pra dar dica na estrada e tudo mais, sabe? Minha cabeça vai muito longe nesse sentido. E aí é onde eu acabo me empolgando de novo, porque surgiu, né? Muita ideia de muito tema. Só que aí eu entro no meu terceiro estágio, que é depois de pensar se tudo pode dar muito certo, aí você joga a régua lá em cima e começa a pensar muito que esse muito certo vai dar muito errado, e aí você vai estar pagando mico, você vai estar passando vergonha. Cara, aí isso me deu uma caída assim. Eu já tinha, né, pesquisado o suporte, tudo, não tinha comprado ainda. Pesquisei microfone, tudo, sabe? E aí meio que deu uma esfriada de novo, né, na ideia de ter um canal. Porque a ideia inicial sempre foi como hobby, né? É quase um registro pessoal falado, que eu vou postar, não vai ocupar espaço aqui no meu celular, porque eu vou apagar depois e tudo, então vou fazer, né? Só que aí acabou isso. Você pensa já até em profissionalizar a parada e tudo. Não sei se tá dando pra entender minha linha de raciocínio, sabe? Mas é pensar longe. Se eu penso demais, eu começo a pensar longe. Inclusive, esse é um dos meus problemas. Vou sair aqui porque tem um bump bem forte aqui desse lado. Eu penso muito. Minha cabeça não para. Inclusive é um problema, né, que eu tento resolver. E não necessariamente pensar de forma produtiva, tá? Porque muita gente pode enxergar isso com a visão romântica da parada. Ah, você pensa muito? Não, gente, é pensar até em trivialidade, sabe? É engraçado que eu tenho até que dormir de fone, sempre ouvindo alguma coisa, porque é meio assim, que se eu ficar sozinho comigo mesmo, dentro da minha cabeça, eu penso muito. E às vezes acabo ficando ansioso, sabe? Desencadeando episódios assim que a cabeça não colabora. Tanto que viajando eu ouço muito podcast. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Tava ouvindo um podcast agora. Eu só viajo de duas maneiras. O rapaz aqui também indeciso, não sabe o que faz. Eu viajo de duas maneiras. Ou com música alta, quando eu tô sozinho, ou ouvindo um podcast. Eu gosto muito de ouvir podcast, principalmente viajando à noite aqui. É um substituto do rádio, né? A gente gosta de ouvir rádio, eu gosto de ouvir podcast. Mas eu não entendi, o rapaz deu passagem aqui pra gente. Ah, ele entrou ali agora.
Baixa esse farol, meu amigo. Então é isso, se eu ficar muito tempo sozinho, pensando em nada, minha cabeça vai longe, assim, de maneira positiva, às vezes, que eu posso ter algumas ideias e tudo, mas é negativa, porque no final das contas eu acabo que não realizo essas ideias. Às vezes chego até a botar no papel alguma coisa ou outra, só que aí esse terceiro estágio, né, de pensar muito, acaba me brecando de fazer muita coisa, cara, e isso é muito ruim, sabe? Eu acho que a gente tem que ceder um pouco mais, às vezes, aos nossos impulsos e só fazer. Então, eu fiquei muito tempo ensaiando um ângulo de câmera, testei um ângulo pra caramba, coloquei o celular no vidro aqui do motorista, quando eu não tinha nada. E, pô, eu devia ter feito assim desde o início, sabe? Só vai e faz. Não pensa muito, porque é pra ser um hobby. E isso você não tem que pensar demais pra ter um hobby, sabe? Certo? Então, esse vídeo é um pouco pra isso também. Nem vou assistir ele de novo. Eu até cheguei a postar um videozinho dirigindo. Eu gravei um ou dois vídeos, né, dirigindo, mas sem falar nada. Mas eu queria falar porque minha ideia inicial era bater um papo, né, enquanto eu tô dirigindo. Que eu já converso sozinho mesmo, então eu só ia gravar a minha conversa comigo mesmo, pra parecer que não é tão estranho conversar sozinho, né? Então aí eu fiz um videozinho sem falar nada, e aí hoje é pra eu ceder a esse impulso, né? Falar o que tá na minha cabeça e só postar. Pra começar aí esse hobby. Eu tenho umas ideias de coisas pra falar ainda, que eu vou falar futuramente. Eu pego a estrada toda semana, então estrada é o que não falta pra bater papo. Às vezes eu não... até me perdi aqui, então. Você vê, até falando eu penso muito e acabei me perdendo do que eu ia falar. Mas é isso. A ideia do canal é isso mesmo, é ser um hobby aqui, que eu bato papo enquanto tô dirigindo, né? A ideia vai vindo na cabeça e eu vou falando, sem muito roteiro e tal, só uma ideia central igual foi hoje, né? Agora eu tô com um suportezinho na cabeça. Espero que o ângulo tenha ficado legal. O áudio, espero que o áudio tenha ficado legal, principalmente, né? A luz e tudo eu vou aprendendo aqui. Até porque eu já testei muito, então eu acho que vai estar ok, né? Eu gravei os vídeos sem falar nada, mas pra testar o ângulo. Aí o que eu gravei na neblina ficou... eu achei legal. Aí eu falei, vou postar esse aqui. Era fazer só um teste, mas eu vou postar. E gravei um também no pôr do sol, que ficou muito bonito, né? No pôr do sol não, no nascer do sol. Tava dirigindo, nossa, durante o amanhecer, né? Aí eu gravei e achei que ficou bem bacana. Eu acho que eu ainda não postei. Não sei se eu vou ter postado já, mas esse formato seria um formato mais contemplativo, né, da estrada. Não falei nada, não tem barulho, é só eu e o carro e a estrada mesmo. Só o som da estrada, mas pra relaxar. Eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo, então acho que alguém pode gostar também. Beleza, já tô chegando aqui no meu destino. Vou encerrar por aqui. Valeu e abraço.